dia, igreja. Paz do Senhor a todos. Com muita alegria que eu venho aqui. E nós estivemos no outro salão lá, e nós profetizamos sempre na vida dos irmãos que o salão é pequeno. Agora eu digo aqui que Deus concedeu uma nova casa a vocês. O salão é grande, mas o número de pessoas também será muito grande. Eu sei que essa obra é do Senhor, conheço o pastor Clóvis, pastora Evelyn, tem amor pela obra, não faz por profissão, não faz porque tem obrigação, faz porque conheceu o Deus de amor. Um Deus que transformou as nossas vidas, nossas casas. E hoje, para a honra e glória do Senhor, nós cuidamos, cada um de um trabalho separado, mas unidos pelo Senhor. E eu sei que vocês serão tremendamente abençoados aqui, amém? Hoje Deus tem uma palavra para vocês, no qual eu tinha dado para o pastor Clóvis. Falei, pastor Clóvis, domingo eu vou ministrar uma palavra lá, e dei o título para ele. Mas eu disse para ele, pode ser que não é isso que Deus queira falar. Então até lá pode mudar. E embora vocês não saibam, mudou. Porque na hora que a gente vai estudar a palavra, Deus nos faz algo assim que a gente fica e temos que obedecer. Pra vocês terem uma ideia, eu tive preparando uma mensagem um outro dia. E eu costumo preparar minhas mensagens no domingo, que no meu trabalho muito agitado. Então depois que fecha, eu vou lá, já tenho a palavra em mente, vou pôr em ordem. E aí a mensagem eu ia pregar no domingo às 18 horas. E esse dia eu estava lá montando a mensagem, montando, muito complicado. Tinha que parar para chorar, parar para orar, seguir em frente. E quando deu, faltando 10 minutos para as 17 horas, glória a Deus, acabei. E aí fui então fechar para salvar os arquivos lá, e adivinha o que eu fiz? Eu apaguei tudo. Aí eu não tinha mais o que fazer, eu falei, Senhor, o que sobrou na mente vai, e o que não deu, não deu. E eu fui, ministrei sem uma condição física, pessoal, mas Deus honrou. Então é assim que Deus faz, e nessa manhã tem uma palavra que não é a que eu tinha programado, mas que o Senhor tinha programado para você. Amém? Eu queria dizer para você que o inimigo, ele não tem realmente poder para nos tocar. Mas ele tem algumas coisas que ele usa para dar para ele a condição de poder nos tocar. Ele não pode enquanto nós estamos ligados no Senhor. Então ele programa algo para que você se desligue do Senhor, para que ele possa te tocar. Então nós temos que tomar cuidado com o inimigo, que nós vemos muitas vezes, nós perdemos irmãos na fé, porque na realidade não tratou a dificuldade que está vivendo na raiz, ficou no superficial, e aí deu margem então para o inimigo tocar. E é como a gente diz, existe alguns animais que eles costumam procriar no organismo de outros animais, conhecidos como parasita. O diabo é um parasita, irmão. Ele não pode se apresentar sozinho, então ele precisa colocar os seus ovos em alguma outra coisa para que possam germinar dali o trabalho dele. Então nós já sabemos que aqueles que não conhecem o Senhor, já está servindo a Ele, embora não saiba. Mas Ele quer também acabar com aqueles que servem ao Senhor. E por isso muitas vezes Ele trabalha de parasita em nossas vidas. Você não percebe, mas é um negocinho aqui, e vai crescendo, quando vê, é assim que ele trabalha. E eu quero dizer que nós podemos ser comparados como uma planta doente, que você, mulher que gosta de planta, você sempre tem lá no seu jardim ou no seu vaso, uma planta que de repente ela começa a surgir, e daí a pouco então você vê que começa a amarelar uma folha ou outra. O que você faz? Você vai lá e tira. Quem planta flores aqui, tem vaso, levante a mão. Não acontece isso? Às vezes a planta começa então a não progredir, a não dar flores, e aí você vai ver, tem uma folhinha que está amarela, aí você acha que é falta de terra, que é falta de água, e você então vai lá e tira aquela folhinha amarela, daí a pouco nasce amarela de novo. Você fala, então já sei, vou tirar o broto da folha, quando ela estiver nascendo eu tiro. E de repente ela nasce e continua lá então, nessa mesma condição. O problema, sabe o que é?
é que muitas vezes não está na folha. Nós estamos apenas cuidando da folha, mas o problema não está na folha. Então, quero dizer para você que por muitas vezes nós também estamos doentes. E aí você resolve então tomar um dipirona. A doença, ela se manifesta a princípio de alguma maneira no corpo, com uma febre ou com uma dor de cabeça. E aí você, ao invés de tratar esse problema na raiz, você começa então a tomar um paliativo, que resolve o teu problema momentâneo. Mas daí um tempo, você acorda de manhã tomando remédio, vai dormir tomando remédio, e você não procura um médico para saber o que está ocasionando aquilo ali. E aí, quando você procura um médico, de repente ele vem com uma notícia ruim para você, porque na realidade foi avisado, o seu corpo foi programado para avisar você de enfermidades que poderão ser curadas no começo. Você está vendo todo dia aí a televisão anunciando, faça seus exames, vá ao médico, consulte ao médico. E aí você vai deixando, então depois você pode ter uma surpresa que em nome de Jesus vocês não terão. Porque o que o Senhor tem para falar nessa noite para você, é para você tomar cuidado com as coisas aparentes, porque nelas se manifestam algumas armas do inimigo na sua vida e você não percebe. O inimigo coloca no teu coração coisas pequeninas, e você não toma cuidado, e você não analisa o que está acontecendo ali, mas aquilo começa a inflamar e vai crescendo. Agora uma outra coisa, por exemplo, na sua casa, você tem um chuveiro, toda vez que você vai tomar banho, ele desliga. Quem já passou por isso? Alguns já passaram. Aí você vai lá então, começa a tomar banho e de repente você percebe que o chuveiro desligou. Quando você tem alguém para chamar, para ligar de novo o botão, tá fácil. Mas quando não tem? E quando você está lá, quando vê, você escuta: mãe, desligou o chuveiro. Aí você vai lá e liga. Mas você, marido, presta atenção, porque você está desligando é porque tem algum problema. O disjuntor talvez não seja suficiente para aquela voltagem que está sendo usada, não é? Então talvez você tenha que mudar o disjuntor, a fiação. E você não presta atenção nisso. E aí então o chuveiro começa a funcionar dessa maneira, parando constantemente. E se você não tomar uma providência, vai chegar uma hora que de repente você pode ter uma surpresa desagradável também. Porque na realidade já foi avisado que o negócio não está bom. Mas você está insistindo. O diabo trabalha assim na nossa vida. Ele fica procurando algo pequeno. Ele não vai em coisas grandes. E ele começa a contaminar você. E você vai deixando passar. E aí as coisas vão complicando na sua vida. E quando você percebe, já demorou. Então na maioria das vezes, nós cuidamos sempre do efeito, mas não cuidamos da causa. Só cuidamos das coisas que estão aparentes. E não cuidamos das coisas que realmente causam o prejuízo para as nossas vidas. Então nós temos que prestar atenção e não maquiar essa situação em nossas vidas. Toda vez que você imaginar que tem um risco aparente, vá resolver essa situação. Porque tem um ditado muito sábio que diz assim: onde há fumaça, há fogo. Então por muitas vezes você encontra com o irmão, falo por experiência própria, na igreja nós não temos tempo de estar com todos os irmãos todo o tempo. E aí você encontra com o irmão e fala assim: e aí irmão, como é que está? Tudo beleza, tudo jóia, não é assim? Aí você abraça: irmão, precisar? Não, pastor, está tudo jóia, beleza. Como é que está a sua vida? Sensacional, está tudo. Quando vê, o irmão está separando da mulher, está um carnaval na casa dele, está dando mau testemunho, já não tem mais o que comer, mas não teve nem coragem de ser humilde para pedir uma cesta básica. Que tem irmão que é assim, ele passa fome, mas não pede uma cesta básica, porque o inimigo colocou na mente dele que é assim, que ele não pode pegar, ele tem que dar. Então esse orgulho que entra na vida dele leva ele à destruição, porque não prestou atenção. Então, irmãos, quando tiver com dificuldade, não é para todo mundo que você tem que contar, mas existem pessoas que precisam saber da sua dificuldade para ajudar, da sua dificuldade para poder orar pelo menos por você.
Porque aí é uma entrada do inimigo na sua vida e você não percebe. Então não adianta maquiar a situação. Vir na igreja, participar do culto, ir na célula, botar um sorriso no rosto é colocar uma máscara. Agora, você também não pode ser um irmão chorão que vive a vida toda, mas tem coisas que tem que ser faladas, porque se demorar, complica. O inimigo, ele precisa só de uma brecha para entrar na sua vida. Eu não sei se você já participou ou já viu que para se cortar uma madeira, uma lenha, para fazer um fogo, para cozinhar, então vem aquelas toras, e aí a pessoa que corta a lenha usa um machado. Ele bate o machado, mas ele não consegue cortar a madeira ou rachar a madeira. O que ele precisa? Ele precisa de uma cunha. Quem conhece o que é cunha aí, levanta a mão. Cunha é uma ferramenta, de ferro pontiagudo, que a pessoa bate o martelo e depois ele põe a cunha, para ele continuar rachando a madeira. Então, irmão, se nessa manhã aqui tem algum irmão com alguma cunha, saiba que o inimigo, ele vai partir para continuar esse trabalho que ele começou. Essas são as brechas que nós damos. Então eu gostaria que o irmão prestasse atenção no que o inimigo está fazendo. E se você for uma vítima, hoje é o último dia que ele vai estar tentando tocar na sua vida. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, em Gênesis 3, a partir do verso 8. Repita assim comigo, irmãos. O problema nem sempre está no aparente. O problema geralmente está mais embaixo. Então não adianta maquiar. Vamos ler? Diz assim lá em Gênesis 3, a partir do 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Diga assim: fizeram a vontade da carne. Você concorda com isso? Vou ler de novo, para marcar bem para você. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável para os olhos, árvore desejável para o entendimento. Tomou do seu fruto, comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Fizeram a vontade da carne. Seguindo. Então foram-lhe abertos os olhos, e ambos conheceram que estavam nus. Repita comigo: estavam nus. E coseram-lhe folhas de figueira, e fizeram aventais. Repita comigo: e fizeram aventais. Agora diga assim: ficaram sem cobertura, e se maquiaram. Seguindo em frente. E ouviram a voz do Senhor que passeava pelo jardim na viração do dia. E ouviram a voz do Senhor que passava pelo jardim na viração do dia. E esconderam-se. Repita comigo: esconderam-se. Adão e sua mulher da presença de Deus. Repitam comigo: da presença de Deus. Entre as árvores do jardim. Fizeram o que... Nós vemos aqui essa passagem aqui. Como eu li ela pedindo para vocês repetir, talvez você não tenha tomado atenção, mas a gente vai estar falando dela, você vai entender melhor. Nós vemos aqui Eva numa situação no qual ela estava dando uma brecha para o inimigo entrar na vida daquele casal. E que brecha era essa? Fizeram a vontade da carne. Você concorda que quando nós fazemos a vontade da carne, nós na realidade estamos perdendo a cobertura de Deus? Quantos concordam? Quando eu digo fazer a vontade da carne, não é alimentar a carne, não é fazer algumas coisas que a carne precisa.
Quando eu digo fizeram a vontade da carne, eu estou falando no sentido do pecado. Porque tem coisas que a nossa carne pede, a tentação vem, e nós acabamos então fazendo a vontade da carne, e aí sim é o pecado no qual o inimigo tem a brecha para entrar em nossas vidas. Quantas pessoas estão vivendo e que há momento na vida delas que elas, não percebendo, começam a entrar em pecado fazendo a vontade da carne. Muitas pessoas. Se você não vigiar, constantemente ele tenta você. Constantemente ele vem contra você para fazer um jeito de entrar na sua vida. E um dos jeitos que ele usou aqui nesse texto foi trazendo para Eva todos os sentimentos da alma. Viu que a árvore era boa para comer, viu que era agradável aos olhos. Aqui ela mostra todas as qualidades daquela planta, daquela fruta. Então aí eles fizeram a vontade da carne. E quando faz a vontade da carne, o inimigo então, ele entra por essa brecha. Então, irmão, você tem que tomar cuidado, porque nem tudo que a carne pede você pode fazer. Preste atenção quando a sua carne estiver pedindo algo, para saber se aquilo é uma necessidade da carne ou é na realidade uma brecha para o pecado entrar em sua vida. Seguindo em frente, nós vemos ali que eles ficaram sem a cobertura e se maquiaram. Aqui a Bíblia diz que eles fizeram aventais. Depois desse pecado, onde o inimigo entrou na vida deles, porque eles desobedeceram a Deus, o que eles fizeram? Primeira coisa, foram fazer aventais. Foram fazer um jeito de cobrir a nudez dele. Foi arrumar uma maneira para que eles pudessem não estar aparente com a dificuldade que eles estavam vivendo, que era a falta de cobertura. Quando nós pecamos, irmãos, nós ficamos sem a cobertura. Por isso que ele diz que eles estavam nus. Nus quer dizer sem vestimenta, sem cobertura. Então, quando nós pecamos, irmão, nós ficamos sem a cobertura de Deus. E quando ficamos sem a cobertura de Deus, é o espaço que o inimigo tem para atuar nas nossas vidas. Quando nós estamos sem a cobertura de Deus, não há proteção. E sem essa proteção, nós ficamos à mercê do inimigo que começa a atuar na nossa mente. Toda vez que você entra em pecado por uma situação ou outra, presta atenção que você vai ver que você não tem mais a cobertura. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E aí, a partir do primeiro pecado que você teve, você abriu uma brecha, o inimigo entrou, e agora ele começa a trabalhar na sua mente, começa a trabalhar nos seus gostos, nos seus prazeres, te tira a vontade então de estar na casa de Deus, e isso não é um processo rápido. Primeiro ele permite até que você se maqueie, venha na casa do Senhor, viva na sua célula, às vezes até em posição de liderança, mas maquiado. E maquiado vai chegar um tempo que você já está no segundo estágio. O primeiro estágio é o inimigo achar uma brecha para entrar na sua vida, que já entrou quando você fez a vontade da carne. A segunda brecha vem quando você descobre que está nu. Então, se você está nu, está sem cobertura, ele já está atuando em você no segundo estágio. E aqui nós vimos então, no versículo 7, que eles se maquiaram. E depois diz assim, que eles ouviram a voz do Senhor, que passeava pela viração do dia, e esconderam. Você pode ver que o inimigo acha uma brecha, depois te deixa sem cobertura, e depois então você começa a se esconder. Você pode olhar na igreja, aqui eu posso falar porque eu não conheço os irmãos. Quando eu ministrei no Guapituba essa mensagem, eu não podia ficar falando muito, porque como eu conheço a história dos irmãos, eles vão dizer, sempre eles se apresentam assim, é comigo, pegou marcação comigo. Então não tem como falar comigo pessoalmente, aí fica mandando um recado na igreja. Então quero dizer para você, irmão, como eu não sei como está a tua história, como está o seu relacionamento com Deus, e nem com o pastor, e nem com a igreja, então eu posso dizer aqui sim, que existem pessoas que começam a se esconder de Deus dentro da própria igreja. Ele vem para a igreja, mas ele está escondido. O diabo até permite que você venha, mas ele quer que você se esconda dentro da igreja. Como que você se esconde dentro da igreja? Você se esconde sempre
começando a esfriar. Você já não tem mais prazer de chegar no horário no culto. Você não tem mais prazer em sentar nos primeiros bancos. Eu sei que a igreja tem que ter alguns nos últimos bancos. Mas o pastor conhece e ele sabe que a pessoa gosta de estar ali. É um prazer estar ali, ele gosta de ficar mais distante. Mas tem irmãos que o lugar dele é na frente. Ele fica sempre na frente. Mas quando ele está sob ataque de Satanás, que Satanás achou uma brecha, ele já começa a se esconder, então ele vai indo, cada dia você vê ele mais para trás no banco, não é? E ele vai se escondendo e vai ficando cada vez mais perto da porta. E depois de um tempo lá nos últimos bancos, então ele já começa a faltar. E depois ele vai faltando, até que chega um ponto que alguém vai visitar e ele não quer nem receber mais o irmão. Então tudo isso é o que o inimigo faz, fazer com que você saia da presença de Deus, fique distante de Deus. E talvez você não perceba que foi dada uma brecha, às vezes pequenininha, para ele entrar na sua vida. Você está achando que se descontentou com alguma coisa, foi indo para trás, faltando às vezes, talvez por coisa muito pequena que não foi arrumada. É uma folhinha que está amarelando e você não resolve a situação. É um irmão que te descontentou e você não resolve a situação. É o pastor que falou algo e você não questionou ele, não resolveu a situação. Aí o teu caminho começa a ser sentido rua. Não podemos deixar que isso aconteça. Porque nós vemos que o diabo ele é astucioso. Quando ele falou para Adão, aliás para Eva, né? Quando ele disse para Eva, falando assim, olha, com certeza vocês não vão morrer. Deus não quer que você coma desse fruto, que vocês vão se tornar como ele. Então nós vemos o quê? Que ele começa a trabalhar na mente das pessoas. E aí com certeza não está escrito, mas ele disse para Adão, Adão, você não percebeu que você não morreu? Você não percebeu que você continua vivo? Então não morre. Então Adão já tinha dado carta para ele trabalhar na vida dele. Porque ele disse que você ia morrer, mas você não morreu. Então é assim, irmão, muitas vezes você entra num pecado, uma coisa pequena, o inimigo entra na tua vida e a tua vida continua dando certo. As coisas continuam a funcionar na sua vida, às vezes até melhor, por uma coincidência, por uma inteligência, por uma escolha sua bem sucedida, as coisas começam a dar até melhor para você. Quantos irmãos não se afastam da presença de Deus e parece que a vida dele anda melhor? O inimigo dá essa corda, o inimigo deixa. E aí os que estão dentro dizem assim, não dá para entender, né? Sou fiel, servindo a Deus, agora, aquele lá está distante, está lá. É tudo mentira de Satanás. Você pode até ser uma pessoa melhor sucedida no casamento, ou melhor sucedido financeiramente, mas isso é uma armadilha de Satanás para a sua vida. Porque vai chegar lá na frente, você vai descobrir que tudo que você conquistou, tudo que você ganhou, era uma mentira. Porque sem a paz do Senhor, sem a alegria do Senhor, não tem ninguém que possa ser feliz. As pessoas que têm grandes postos no nosso país, no nosso bairro, os nossos vizinhos, se a felicidade dele está baseada no que ele tem, ele está perdido. Mas o inimigo trabalha assim. E aí o inimigo, quando você passa por essa situação, quando você está vivendo alguma circunstância assim, ele diz, está vendo? Você saiu, ficou bom o negócio. Está bom assim. Para que esse negócio de célula, igreja? Para que tanto trabalho? Fica assim mesmo, ó. Não rouba, não mata, aí você volta a ser um religioso sem igreja. Essa é a armadilha que Satanás tem para você. Aí, o que eles fizeram? Então eles se esconderam de Deus. Eles se esconderam. E depois mostra que nesse esconderijo que eles estavam, Deus sabia onde eles estavam. Deus conhecia tudo sobre eles. Mas Deus não podia fazer nada, porque na realidade ele teve a opção, como nós assistimos há poucos dias, de ter tudo em volta dele e ele escolher exatamente o que ele não podia escolher. Ele não escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal. O inimigo seduziu ele a tomar o que ele exatamente não podia.
Agora eu quero decifrar essa passagem com você em 3 perguntas. A primeira pergunta é: quando você faz a vontade da carne, você concorda que você fica sem cobertura, no sentido de pecado? Nós já falamos sobre isso, claro que sim, porque nós ficamos mesmo. Mas a Bíblia diz lá em Isaías 59:2, se você estiver anotando, anote aí. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouçam. Então nós vemos aqui que quando nós pecamos, não importa o tamanho do pecado, então a separação começa a fazer em nossas vidas, para que o inimigo possa atuar. Por isso que nós temos que vigiar quando nós estamos com uma mágoa de alguém, uma dificuldade de relacionamento na igreja, na célula, porque ali é o lugar onde ele entra. Quando você está separado de Deus, o inimigo tem direito a entrar na sua vida, e ele faz isso, ele programa isso. E agora eu quero colocar para você aqui, que eu gosto muito de assistir as coisas do mundo animal. A Sônia até briga comigo, porque quando eu estou em casa, ou é jornal, coisa de velho, sabe? Ou é jornal, ou é as coisas do mundo animal. Então eu já vou lá, coloco no meu canal do mundo animal, para mim aprender com os animais, que foi Deus que ensinou ele, coisas que os homens não sabem. E só abrindo um parágrafo, que isso não está, ontem eu estava assistindo e eu vi ali, eles mostrando os animais, que eles conseguem, com antecedência, descobrir catástrofes, catástrofes sobrenaturais, com antecedência dos homens. Então eles descobrem quando vai ter um tsunami, eles conseguem subir os lugares altos. Nós temos tantos aparelhos, hoje até nós estamos mais adiantados, mas não conseguimos detectar coisas que foram ensinadas, estudadas, e eles já têm tudo isso. Eles conseguem coisas que tudo que o homem criou foi baseado na natureza. Então nós vemos ali essas gratas surpresas que Deus tem guardado na criação dele. E aí nós ficamos então analisando aquilo ali, descobrimos como que Deus pode nos ensinar através dos animais. E eu fiz uma colocação aqui, que um predador, quando ele vai pegar a sua presa, ele tem algumas atitudes para ele pegar a presa. O inimigo, ele se alimenta daqueles que servem a Deus, porque os outros já estão com ele. Então o alimento dele são aqueles que servem a Deus. Então a Bíblia diz assim, que nós fomos feitos do pó da terra, e que a serpente, ela se alimenta do pó da terra, não é? Foi assim que Deus maldiçoou, né? Então, eles se alimentam de nós. Então ele é o nosso predador. E quais são as características de um predador quando vai pegar a sua presa? Primeira coisa que ele faz é escolher uma presa, não é? O diabo não vem aqui para atacar a igreja de uma forma geral. Ele começa sempre usando alguma pessoa, uma pessoa, e às vezes a presa dela é só aquela pessoa. Mas também às vezes é um grupo todo, mas ele precisa começar por uma pessoa. Então a primeira coisa que ele faz é escolher uma presa. O diabo também é assim. A primeira coisa que ele faz é escolher uma presa. Depois que ele escolhe uma presa, ele então separou essa presa, agora ele vai começar a trabalhar em cima daquela presa que ele quer. Você pode ver, eu coloco sempre o leão. Quando eu vejo lá o mundo animal, o leão, ele começa então, ou a leoa, ele começa a mirar num rebanho muito grande. E nesse rebanho, ele não vai atacar o rebanho todo. Ele primeiro precisa então separar uma presa. E quando ele escolhe uma presa, que presa que ele escolhe? Ele escolhe o mais forte? Não, né? Ele não escolhe o mais forte. Quando ele começa a separar uma presa, ele escolhe aquele que está no meio do grupo? Também não, porque ele nem está vendo, não é? Então como que ele faz? Ele escolhe o mais fraco, aquele que está mais distante do grupo, para que ele possa atacar. É por isso que eu falei que quando o inimigo acha uma brecha na sua vida, ele começa a te separar. Pode ver, os irmãos quando estão com algum problema,
que foram envolvidos por um ataque de Satanás, a primeira coisa que ele começa a fazer é se separar do grupo. Ah, não foi, não deu. Ah, não vem, não vou. Ah, porque... E as desculpas vão vindo. Só que ele não sabe que tem um predador mirando ele. Porque o predador não dá para atacar em grupo. Então ele começa a mirar o mais fraco, o doente, o caído, aquele que não acertou a situação, aquele que está com raiva de alguém, de algum da igreja. Nós temos visto isso. Nós temos presenciado isso. E ele começa a separar então. E quando ele separa uma, pode ter 10, 50 na frente dele. Eu não sei se você já viu, quando uma leoa, um leão, um leopardo, ele parte para cima de uma zebra. As zebras são quase todas iguais, não é? Nós não conseguimos identificar qual é a zebra A, B ou C, mas ele não. Ele sabe exatamente qual é a zebra que ele quer. E quando ele parte por cima, pode cair zebra nos pés dele, que ele pula por cima, porque ele tem um alvo, ele tem um objetivo. Porque se ele parar para pegar aquela que caiu, ele não tinha uma estratégia armada para pegar aquela, e ele pode perder todas. Então o inimigo, ele sempre vai armar contra a sua vida, e ele atinge você exatamente dessa maneira. Então você presta atenção como que ele está agindo. Se você está separado do grupo, se você está doente, está fraco, você pode ser uma presa do inimigo. Mas o que é doente, fraco? É enfermidade. Doente é do coração, de descontentamento, de insatisfação, de não colaborar com a obra, no sentido de estar junto no tempo difícil. Porque quando você vai para uma igreja grande, está todo mundo lá, falta 50, ninguém viu. Mas graças a Deus você está numa igreja menor, e o dia que você não vem, todo mundo vê. E aí todo mundo da sua rede, seu pastor começa a perguntar: cadê fulano? Liga para ele. E tem irmãos que a gente liga e fala assim: ô pastor, não precisa se preocupar não, estou bem. Só de falar assim está mal. Porque você devia agradecer porque ele está preocupado. Porque nós sabemos que o inimigo age assim na vida das pessoas. E talvez você que está doente não percebe, mas nós percebemos. Com uma conversa sua, com um berro, nós sabemos que tipo de doença tem uma ovelha. Isso é dom que Deus dá a um pastor. E se você estiver vivendo isso, aceite, irmão, para que o inimigo não te separe a ponto de pegar. Então depois que ele separa, e ele vai para cima, não tem jeito, não tem quem ajude. Ele vai para cima e ele vai pegar. E depois que ele pega, então, aquela presa fragilizada, ele começa a comer. E quando ele está comendo, pode vir os outros, pode vir tentar alguns salvar. É muito difícil, é perigoso isso aí também. Então tem tempo de arrumar. Segunda pergunta: maquiar uma situação resolve o problema? Quando você está maquiado, é a marca que o diabo põe sobre você. Então não adianta você, com a sua maquiagem, achar que você está enganando a Deus. Não tem como. Você pode enganar até a mim como pastor, pastor Clóvis, pastora Evelyn. Você pode enganar o teu líder de célula. Você pode enganar quem você quiser, mas você está sob influência de Satanás. E essa máscara que você põe é porque você está escondido de Deus como Adão. Quando nós criticamos Adão, nós não percebemos que por muitas vezes nós somos como Adão e vivemos escondido de Deus. Me mostraram no YouTube uma senhora que faz críticas bem depravada a respeito de Eva, xingando Eva, porque agora ela passa roupa, não sei quantos viram. Eu estou nesse sofrimento porque por causa de Eva. E ela então critica e coloca: nós somos o Adão e a Eva dos dias de hoje. Presta atenção, porque nós agimos como eles agiram. E quando nós maquiamos, nós conseguimos nos esconder dos irmãos, mas o diabo já está nos separando. O diabo já está ao nosso derredor, pronto para dar o bote. Então eu estou aqui nessa manhã como profeta do Senhor para a tua vida, meu. Se você está sentindo sintomas disso que eu estou dizendo para você, é tempo de você ir lá e consertar a situação. Porque você pensa que você está fugindo
de uma igreja para ir para uma outra, você vai levar doença lá. O infectado, aonde vai, leva doença. O infectado, aonde passa, ele deixa doença. Então não adianta você fugir, não adianta você ir para qualquer lugar se você não arrumar essa situação. Eu tenho gente caminhando comigo que já quiseram até ir embora, mas por amor de pastor, eu aconselhei eles que ficassem com a gente. Arruma a tua situação e depois você pede para ir embora. Porque a situação que você está vivendo, quando você chegar lá, além de não somar para você, você vai atrapalhar os outros. Então você quer ir? Eu abençoo você, mas arruma a tua casa. Vai abençoado, para que você não atrapalhe os outros. Porque a nossa carne pede assim. Eu como pastor, a minha carne diz assim: quer ir, mas vai se dar mal. A minha carne diz assim: deixa ir, deixa quebrar a cara. Mas o Espírito de Deus que habita em mim, que ama essa pessoa, diz: deixa aí não. Aconselha, ama, manda consertar, manda acertar. Por que você está assim? Porque eu não gostei, não concordo. Então vai lá, pede perdão porque você não concorda. Você não está na posição de liderança para concordar com alguma coisa? Se você não concorda, quando você tiver uma igreja, se estiver liderando, faz do seu jeito. Mas para você ganhar uma igreja, você tem que aprender submissão. Do jeito que Deus colocou alguém, é o que eu digo sempre. Quando Deus coloca alguém para liderar um trabalho, e é Deus que colocou, não adianta você querer se levantar e ficar apontando os erros desse trabalho. Porque se você tomar alguma atitude de sair debaixo disso, de brigar contra isso, você está dizendo para Deus assim: já que o Senhor não enxerga, eu enxergo. Já que o Senhor não toma uma providência, eu vou tomar. Quem colocou foi Deus. E se Deus põe, Deus tira. Agora, se você não tiver fidelidade para suportar essa pressão, que é uma arma do inimigo na sua vida, você vai se arrebentar, irmão. Porque você está chamando Deus de incompetente. Deixa Deus agir. A tua parte é suportar a pressão, e Deus vai fazer. Jesus passou por isso, Ele é o nosso exemplo. Pai, o Senhor não está vendo? Cuspir em mim, ninguém crê em mim. Olha o lugar que o Senhor me pôs. Não, eu vou desistir. Ele suportou até o fim. Ele suportou as autoridades da época, porque ele sabia que Deus tinha um propósito para a vida dele. A Bíblia diz assim lá em 1 Pedro 5,8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Não é buscando a todos para tragar, é quem possa. E ele só pode com aqueles que dão brecha. Ele só pode com aqueles que dão a liberdade para ele trabalhar na vida e destruir a casa, a família, a sua fé. Saiu uma estatística que 15% dos evangélicos não são praticantes. Gente, isso aí não existe. Eu ouvia falar em católico não praticante, e eles mesmos se assumem. Eu sou católico, mas não sou praticante. Rapaz, onde você achou isso? Tudo bem que eles assumem, nós somos um povo separado, escolhido, não é uma religião. Nós tivemos um encontro com Deus. Deus se apresentou para nós. Cada crente tem que ter uma experiência com Deus. Uma mais forte, outra mais fraca, uma que cai, um que chora, mas tem que ter uma experiência. Que dia que você nasceu de novo, você tem que saber esse dia. Que dia foi que Deus te convenceu de que Ele existe e veio para te salvar? Morreu no seu lugar, você tem que ter essa experiência. Agora, se um repórter passar fazendo uma pesquisa, você ter a coragem de dizer: eu sou crente, mas não sou praticante, isso não existe, irmão. Não tem como. Se você é crente e não é praticante, você é crente para o diabo, porque você é praticante na obra dele. Então eu sei o que o diabo tem investido contra a igreja do Senhor nos últimos dias. O diabo tem tentado de todas as formas. E nós estamos vivendo um tempo muito difícil, cada vez mais difícil para você se converter e viver na fé. Porque você escuta um pastor dizendo: vem aqui que você é curado, vem aqui que sua vida muda, vem aqui que você ganha. Você, o que você tinha? Não tinha nada, agora eu tenho. O que você era? Eu estava assim, agora eu estou assim, assim.
Então tudo isso são uma venda que Deus faz, Deus opera, Deus cura. E eu sei que Ele usa homens de Deus e usa até homens que não são de Deus, sabia? Não é porque houve uma cura que aquele homem lá quer dizer que é de Deus. Ele pode ser usado, ele usou um corvo, não é? Ele usou um burro, ele usa um pastor também. Ele usa você, ele usa quem ele quer. Então nós temos que tomar cuidado, porque o inimigo anda ao nosso derredor, tentando a quem possa tragar. Não seja você uma vítima dele. Terceira pergunta. Eu acho que eu já falei, devo ter atropelado. Quando peca e coloca uma máscara no rosto, esconde e não se arrepende, o que resta a Deus fazer? Quando você está numa circunstância dessa, vivendo debaixo de um jugo de Satanás, aceitou a oferta de Satanás pela sua vida e você andou errado, o que Deus tem para fazer agora com você? Para fazer o que fez com Adão. Adão agora não podia mais andar com Deus. Adão agora não podia estar mais no paraíso, tinha que ser lançado fora. Viver como escravo de Satanás. Foi lançado fora do paraíso, então agora ele está para obedecer a Satanás, porque está debaixo do jugo dele. Foi isso que ele fez com Adão, mas ele não precisa fazer com você, porque agora tem Jesus. Você conheceu esse Jesus que pode te salvar a qualquer momento. Mas ele não podia, ele desobedeceu. Mas Jesus veio e te salvou do pecado. Jesus veio e te sarou as suas feridas. E ele diz que ainda que você peque, ele ainda pode salvar você e curar você. Essa é uma promessa de Deus para a sua vida. A grande arma do inimigo é exatamente algumas coisas que eu vou dizer aqui. E ele vai fazer isso com todos aqueles que se entregaram a ele. A primeira coisa que ele precisa é levar você ao pecado, para que ele possa agir na sua vida. Então a primeira coisa que ele precisa fazer é colocar uma folhinha amarela em você. A primeira coisa que ele precisa fazer é deixar algo não funcionar na sua vida e você não saber lá na raiz qual é o problema disso. Então ele nos leva a pecar. E depois que ele nos leva a pecar, nós damos legalidade para ele agir em nossas vidas. Aí nós lemos aquele texto que diz que o inimigo não pode te tocar. Ele não pode te tocar enquanto está ligado em Deus. Mas depois que você se desligou de Deus, ele pode sim. Ele faz de você um escravo. Ele pode tocar a sua vida assim, acabar com a sua história. Quando nós damos essa legalidade para ele, aí ele começa então a deitar e rolar na sua vida. Quantos irmãos nós não vemos que serviam a Deus e hoje estão não suportando nem eles? Por quê? Porque deu legalidade, o inimigo então faz assim. E aí quando nós vemos então ele atuando na vida de Adão, que ele diz para Adão, né, que Adão está numa situação de perdido, não tem mais saída. Então ele começa a colocar no coração de Adão o medo de Deus, a se afastar de Deus, a colocar numa situação em que Adão agora não tem mais vontade de estar perto de Deus, porque o coração dele já foi tomado. E agora então ele trabalhando na vida de Adão, na vida de Eva, ele agora tomou conta da situação. E isso acontece também nos nossos dias, o mesmo Espírito operando nas nossas casas, nas nossas famílias, e nós não vemos como nós vemos lá no Éden. A nossa casa é o Éden que Deus nos deu, mas por muitas vezes você vê esse Espírito operando no nosso meio. Por exemplo, eu quando era pequeno, quando eu desobedecia a minha mãe, ela prometia que eu ia apanhar. Quantos já passaram por isso? Aprontou, ela já falava assim, você vai apanhar. E vinha para o meu lado, é ruim de me pegar, hein? Não pega não. E eu fugia. Mas depois eu ficava lá escondido da minha mãe, e eu ficava pensando, e a hora que der fome? E a hora que eu precisar dela? Quer dizer, você desobedece uma autoridade da sua mãe, você já entra no esconderijo, porque o inimigo está atuando ali na sua mente já e está dizendo assim para você,
foge dela, que ela vai te pegar. Ela vai te matar. Não falou, vou te matar. Principalmente as mães que não conhecem a Deus, elas dizem assim, né? Eu vou te matar. E aí você fala, minha mãe vai me matar. Minha mãe vai me matar, eu tenho que me esconder. Olha, eu conheço mãe e pai que eram tão ruins que tiveram filho que ficaram 3 dias escondidos no mato, você acredita? Ele tinha mais medo da mãe e do pai do que da escuridão e dos bichos que andam à noite. Sério? 3 dias escondido. No interior era assim. E aí a mãe pensava que jurou ele de morte, né? E sabia que ele estava escondido, que ele não se matou. E daí ele tinha que aparecer. Chega uma hora que você tem que se apresentar. A minha mãe, quando fazia isso comigo, então como eu morava no sítio, na roça, no interior, então a minha mãe sempre gostava de dar algum serviço ruim para mim. E nessa hora que eu me apresentava para fazer esse tipo de serviço, para agradar a minha mãe. Você quer arrumar uma situação de uma outra maneira, você desobedece, depois quer arrumar de outra maneira. Deus não aceita isso não. Você pecou contra o irmão, é dessa, vai lá e pede perdão, passa vergonha, sofre, geme. Pecou contra o pastor, contra a igreja, sobe lá em cima e diz assim, ó irmão, eu vim aqui pedir perdão, conserta na essência, para o diabo não poder mais mexer com você. Quando ele acusar, você diz, já arrumei, está arrumado, Deus me perdoou, está consertado, eu não preciso ir embora do paraíso. Jesus me perdoou. Então eu chegava para minha mãe, dizia assim, ô mãe, a senhora quer que eu vou pegar lenha? Fogão a lenha, tem que ter uns gravetinhos para pegar fogo. E quem que pegava os gravetinhos? Aquele bando de molequinho assim, ó, escadinha dentro de casa. Mas não gostava de pegar lenha. Aí começava, ô mãe, a senhora quer que eu vou buscar querosene? Ficava fazendo oferta para minha mãe ali, porque na realidade eu estava numa condição de desobediência. Marido e mulher brigou dentro de casa, há uma confusão. Quem que entra? Você pecou contra Deus. Você está brigado com a sua mulher? Se você está aqui hoje assim, chegou o tempo de consertar, hein? Coisa mais ruim que tem é brigado com a mulher para a igreja, porque geralmente nesse dia Deus fala para o pregador, manda arrumar. Marido e mulher brigou, Satanás fala, opa, você para lá, eu para cá. Você pode olhar na cama, que você já vê um num canto e outro no outro, não é? Porque ele tem que ficar no meio. E ele gosta de um bom espaço, né? A gente pensa que é assim, estou brigado, quanto mais longe melhor. Não é, que o diabo é gordo. E ele ocupa um espaço maior que vocês dois juntos. Então ele fica no meio. E quando ele fica no meio, ele começa então a operar na vida do casal. E aí você pode ver que não tendo conserto, daí uns dias, dependendo de quem se sente com a razão, ele já começa a negociar. Se for o homem, já fala, bem, você não vai querer ir na sua mãe? Estranho. O cara nem gosta de ir na minha mãe. Você não vai querer que eu te leve no mercado? Mercado? Ele vai brigando comigo daqui no mercado e chega lá, fica empurrando o carrinho. Eu estou escolhendo ainda. Eu estou vendo o preço, ele já está no caixa guardando fila. E agora ele quer me levar para o mercado. Não adianta negociar assim. É assim que a gente faz. É assim que a gente age. É assim que a gente dá brecha para o inimigo trabalhar na nossa vida. Então quero dizer para você, não dá vez para o diabo. Quando você estiver passando por essa situação, resolva a situação. Vá na raiz do problema. Porque um assunto desse mal arrumado, o diabo não foi embora não. Ele só deu um tempo para inflamar, para depois ele voltar mais forte. Não aceite isso. Arrume a situação desde o princípio. Mas o diabo, ele quer mentir para você. E ele te leva então você a ficar preso nele. E aí todas as coisas começam a cercar a sua vida. O que o diabo quer é que vivemos no pecado. Assim ele fica livre para nos destruir. Assim ele fica livre para reinar sobre nossas vidas. Se você está em pecado, e pecado, irmão, muitas vezes não é uma coisa grave que você cometeu. Para Deus não tem um pecadinho e pecadão.
porque ele vem com coisas pequenas mesmo, para ir te distanciando de Deus. E ele fica te acusando, ele fica martelando na sua mente. Não deixa mais o diabo fazer isso com a sua vida. Se você está aqui nessa manhã, saiba que é por coisas pequenas que grandes coisas vêm sobre você. Uma briga de casal, quando você vai identificar, não começou um matando o outro. Começou o dia que o camarada deixou uma toalha molhada na beira da cama. Uma meia jogada. Uma cueca que ele não lavou debaixo do chuveiro. Começa por coisas muito pequenas. Ou a mulher que não deixou a toalha no banheiro. Perceba isso. Que o diabo não começa derrubando a casa, não. Começa com pequenos descontentamentos. E aí então você acaba se escondendo de Deus. Você acaba se distanciando de Deus. E eu quero dizer para você, muitos irmãos, eles vêm para a igreja, estão debaixo de um jugo de Satanás, e aí vai orar, se manifesta um demônio nele. Pastor, temos que orar, o irmão lá não está bem, a irmã não está bem. E aí nós vamos lá e oramos, em nome de Jesus sai. O demônio sai, mas ele sai naquele momento, mas ele não vai embora. Mas não entendo, o pastor orou, o diabo foi embora, agora está aqui de novo. Sabe por que ele não vai embora de novo? Porque ele tem legalidade para agir na vida da pessoa. Então orar pela vida de um possuído, endemoniado, é nossa obrigação. Mas no mundo espiritual é o dipirona para aquele que está vivendo uma vida de pecado, sabia? Se manifesta, nós oramos, ele vai embora. Passou a dor de cabeça, mas mais tarde ele volta, no outro dia ele volta, porque ele tem legalidade para agir na vida das pessoas. Não deixa isso acontecer com você. Não permita que o diabo faça isso com você. Chega de dipirona. Onde está o teu problema? Aonde está a tua dificuldade? Se Deus te faz lembrar sempre de algo que não está bom, pode ser ali o começo da causa. Pode ser algo ali que vai te levar para lugares difíceis, para igrejas difíceis, que você vai andar de uma para outra e a sua vida não vai andar, porque não houve perdão, não houve conserto. Mas para encerrar, eu quero dizer para você que Deus não quer que nós vivemos assim. Se você está na casa de Deus, é porque Deus quer consertar a tua história. Deus quer mudar a tua vida. Deus não quer que você viva assim. Eu gostaria que a banda subisse aqui. Nós já estamos encerrando. E eu quero ler aqui ainda 2 versículos para você. Que está lá em 1 João. Gostaria que você abrisse. Eu quero que você se convença, irmão, que chega de cuidar dos efeitos. Vamos cuidar da causa. Eu não sei o que é que tem te prejudicado. Às vezes você está na igreja, o teu problema não é nem com os irmãos da igreja. Aqui você sente paz, você está alegre. O problema seu, às vezes, é lá na sua casa, nos seus parentes, que você não conseguiu pedir perdão para eles. Aqueles que erraram contra você, sabia? Não é porque houve um descontentamento na família, uma confusão, e a culpa não foi sua, que você não tem que pedir perdão. Às vezes o teu pedido de perdão não é para dizer que você estava errado e reconhecer o erro. É para dizer para eles que você queria pedir perdão porque você sentiu raiva da atitude da pessoa. Agora preste atenção quando você for fazer um conserto, porque às vezes fica até pior. Se você for com o coração esperando que a pessoa reconheça o erro, quem está reconhecendo é você. E o erro talvez seja isso que eu disse, de você ter estado com raiva da pessoa que te prejudicou. Então o pecado que está deixando Satanás atuar na sua vida, não é nem o principal ali, mas é o sentimento que ficou, porque alguém fez algo contra você, e aquilo trouxe uma doença para o seu coração. O que você vai pedir perdão é do sentimento que você tem por causa disso. Abrir em 1 João, no capítulo 2, 1, diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Depois diz lá,
1 João 1, 8, 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. De toda injustiça, você sabe o que quer dizer? Jesus já morreu, já pagou por todos os pecados que você cometeu, pelos pecados que você está cometendo, pelos pecados que você ainda vier a cometer. O diabo está te acusando, o diabo está pesando sobre você e está entrando como uma cunha na sua vida para roubar o teu direito de paz e harmonia com Deus. Então é por isso que ele diz: perdoar os seus pecados e nos purificar de toda injustiça. Injustiça é o que Satanás tem feito com você. Injustiça é ele pesar sobre você por algo que já está pago, que Deus já pagou através de Jesus Cristo. Não aceite nenhuma acusação. Quando ele disser que você está errado e que ele pode entrar na sua vida por causa desse pecado, diga: não pode, porque eu vou consertar, porque já foi pago, e você não pode me acusar disso. Quando Deus te pôr na lembrança algo que está errado, conserte, mas não aceite mais a acusação do inimigo na sua vida, amém? Gostaria de orar por você agora. Gostaria de clamar a Deus por você que se sente perdido, por você que está passando por situações na sua vida que você não consegue entender. Mas eu quero dizer para você que talvez você tenha sido uma presa de Satanás, no qual ele tem marcado a tua história, a tua vida, não tem deixado você prosperar, não tem deixado você viver em harmonia na sua casa, não tem dado sossego até para os teus filhos, que estão em desobediência, que estão nas drogas, ou na igreja que você está, um descontentamento. Senhor, nessa manhã quer fazer um conserto na tua história, para que o diabo possa sair dessa brecha. E se você tomar uma atitude de reconhecer que hoje Satanás está saindo da tua história, não tenha medo de fazer isso, porque quando você dá o teu passo de fé, Deus honra você e Satanás fica humilhado. Todos têm que saber que ele não pode mais fazer parte da sua vida. A banda vai estar tocando aqui, e eu vou estar orando por você. Gostaria que você abaixasse sua cabeça. Existem momentos que nós ficamos desanimados e tristes, e não entendemos por que a gente tem o desejo de parar e voltar àquela velha vida, porque sente pesado estar no culto, na célula, porque sente pesado caminhar com Deus. Você às vezes não consegue entender por que você tem raiva. Chegou o tempo de você se levantar e dizer para Satanás: chega dessas unhas imundas na minha cara. Eu não sou mais escravo do pecado, eu não sou escravo do medo, eu sou do Senhor. E a partir de hoje, você não vai tocar mais na minha vida, você não vai mais me acusar. Se você precisa se levantar e vir à frente e dizer assim: Satanás, a partir de hoje, suas acusações estão caindo por terra sobre a minha vida. Na verdade não são graves, e eu não precisava nem me posicionar. Mas se você não toma uma posição dessa, ele continua andando na sua vida. Então se você precisa do perdão de Deus e tirar essas acusações de Satanás sobre a tua vida, pode vir aqui à frente. Você vai ter prazer em servir na obra do Senhor. Você vai ter alegria em abraçar o teu irmão, em dirigir uma célula. Você vai ter prazer em vir na igreja. Você vai ter prazer em andar com Deus, porque você não foi chamado para ser escravo de Satanás, escravo do medo. Você não foi chamado para viver triste na casa de Deus. Você não foi chamado para andar em tristeza. Você não foi chamado com vontade de voltar atrás. Você
foi chamado porque Ele te libertou, Ele te curou. E nessa manhã Ele está trazendo um remédio para você. Nessa manhã Ele está te curando dessas acusações do inimigo. Diga, repita, cante junto agora. Você não é mais escravo do medo. Você é filho de Deus. E o diabo não pode te tocar. O diabo não pode te roubar. O diabo não pode tirar a tua paz. Gostaria que os irmãos estivessem orando por essas pessoas. São muitos. E eles precisam da tua oração. Você que não está vivendo uma vida de escravidão, abrace, toque nessas pessoas, clame ao Senhor por elas, porque Satanás pega coisas pequenas para roubar o que você tem de mais precioso. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou Filho de Deus. Para de enxergar essa Eu sou filho de Deus. 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 Eu sou teu filho. Eu sou Filho
de Deus. Já não sou se escravo do vento. Aleluia. Amém, queridos. Glória a Deus.